Algo extraordinário está acontecendo neste momento em Jerusalém. Não na semana passada, não no ano passado, mas agora. Enquanto o mundo discute política e fofocas de celebridades, um terremoto profético abalou silenciosamente a cidade mais sagrada da Terra, e quase ninguém está falando sobre isso. A CNN está em silêncio. A BBC está em silêncio. As câmeras do mundo estão apontadas para outro lugar. Mas, sob as antigas pedras do Muro das Lamentações, algo foi declarado que pode mudar tudo o que sabemos sobre o fim dos tempos. Há poucas horas, um grupo de rabinos influentes se reuniu no muro. Não para orar, não para tratar de política, mas para um anúncio público, um anúncio que aponta diretamente para a próxima etapa da profecia bíblica. Eles estavam à sombra do Monte do Templo, o mesmo local onde Salomão construiu o primeiro templo, onde Jesus ensinou e onde, segundo a profecia, os eventos finais da história se desenrolarão, e declararam que chegou a hora de se preparar para a reconstrução do templo. Pense nisso por um momento. O mesmo conselho que desapareceu há quase Language Not Registered for Generation anos, agora revivido. A mesma cidade que testemunhou a crucificação de Cristo, agora agitando-se novamente com um propósito profético. E enquanto o mundo segue seu curso, alheio e distraído, você está prestes a ver o que este momento realmente significa. Não apenas para Israel, mas para todos nós. Acompanhe-me até o final deste vídeo, porque o que acabou de acontecer em Jerusalém não é apenas mais uma manchete. É um sinal, um indício de que o relógio profético está correndo mais rápido do que nunca. E antes que tudo isso termine, você entenderá exatamente por que este anúncio pode ser o evento mais importante da nossa geração. O retorno do Sinédrio. Para entender a importância deste anúncio, precisamos analisar atentamente quem o fez. Não se tratava apenas de rabinos locais ou figuras religiosas isoladas. O grupo reunido no Muro das Lamentações representa um órgão que se autodenomina Sinédrio, um termo que carrega enorme peso histórico e profético. No antigo Israel, o Sinédrio era o Conselho Supremo Religioso e Judicial. Era composto por Language Not Registered for Generation anciãos e estudiosos, escolhidos entre sacerdotes, escribas e os principais mestres da lei. Suas decisões moldavam a vida espiritual da nação. Eles eram a autoridade final em questões de lei, pureza, culto e até mesmo do próprio calendário. O Sinédrio existia na época de Jesus. Foi esse mesmo conselho que o questionou, debateu seus ensinamentos e, por fim, o entregou ao governador romano. Após a destruição do segundo templo em Language Not Registered for Generation do Qussi, o Sinédrio deixou de existir. O povo judeu se dispersou. Jerusalém foi destruída e a ideia de um tribunal religioso unificado tornou-se impossível. Por quase Language Not Registered for Generation anos, não houve sinédrio, nenhum conselho central, nenhum órgão religioso único com autoridade nacional. Mas, nas últimas décadas, algo notável aconteceu. Um grupo de rabinos e juristas renomados em Israel começou a trabalhar para restabelecer essa antiga instituição. Eles estudaram registros antigos de rabinos, buscaram reconhecimento legal sob a lei israelense moderna e até começaram a emitir decisões baseadas em precedentes bíblicos. Lentamente, o Sinédrio renasceu. A maioria das pessoas não faz ideia de que isso aconteceu, mas em Israel, esse Sinédrio moderno vem silenciosamente ganhando estrutura e influência. Eles nomearam sacerdotes para o serviço no templo, colaboraram com o Instituto do Templo e emitiram declarações sobre sacrifícios, o calendário e a vinda do Messias. Quando um grupo como esse anuncia os preparativos para o templo, isso carrega mais do que uma importância simbólica. Sugere que a prontidão religiosa está se alinhando com o tempo profético. Pense nisso. O mesmo conselho que desapareceu quando o templo foi destruído está agora funcionando novamente, enquanto Israel começa a discutir a reconstrução desse templo. A simetria é impressionante. Isso não é coincidência, é um padrão.
O que foi quebrado em Language Not Registered for Generation DKC está sendo restaurado lentamente em nossa geração. E, segundo a profecia, o ressurgimento da autoridade religiosa em Jerusalém é um sinal de que o cenário está sendo preparado para o cumprimento dos eventos do fim dos tempos. Portanto, quando ouvirem que o Sinédrio se pronunciou, prestem atenção. Essas não são vozes aleatórias. São um eco restaurado da antiga liderança de Israel, falando novamente do coração de Jerusalém após quase 2 milênios de silêncio. Para entender por que essa restauração é tão importante, precisamos traçar o caminho profético desde a destruição do Segundo Templo até o renascimento milagroso do Israel moderno. A cronologia profética da destruição à restauração. Para entendermos o que está acontecendo hoje, precisamos observar a longa jornada que nos trouxe até aqui. Uma cronologia profética que se estende das ruínas do Segundo Templo ao renascimento do Israel moderno. Tudo começa com a profecia de Jesus em Lucas, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Em pé, no Monte das Oliveiras, com vista para a mesma cidade onde esses rabinos se reuniram hoje, ele disse: Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Essa única palavra, até, carrega séculos de significado. Não descreve uma perda permanente, mas uma contagem regressiva. Marca um período em que Jerusalém estaria sob domínio estrangeiro e, então, um dia retornaria às mãos judaicas. Em Language Not Registered for Generation DKC, essa profecia se cumpriu em sua primeira etapa. As legiões romanas, sob o comando de Tito, destruíram o Segundo Templo, incendiaram Jerusalém e dispersaram o povo judeu pela terra. Foi uma catástrofe que parecia definitiva. Uma nação aniquilada, uma aliança quebrada, um templo reduzido a cinzas. A partir daquele momento, Israel deixou de existir como Estado. Por quase Language Not Registered for Generation anos, o povo judeu tornou-se nômade, exilado em terras que frequentemente se tornaram hostis a eles. Contudo, os profetas haviam dito que não terminaria assim. Moisés, Isaías, Ezequiel, todos falaram de um tempo em que Deus reuniria seu povo de volta à sua terra. Ezequiel Language Not Registered for Generation descreveu isso como ossos secos voltando à vida. E por quase Language Not Registered for Generation séculos, essa promessa pareceu impossível. Então, em Language Not Registered for Generation, o impossível aconteceu. Das cinzas do Holocausto, o Estado de Israel renasceu. O hebraico, outrora língua das Escrituras e da oração, tornou-se novamente um idioma nacional. A antiga terra, por tanto tempo árida e negligenciada, começou a florescer e prosperar. O mundo testemunhou um milagre em escala geopolítica, profecia cumprida à vista de todos. Mas isso foi apenas o começo. 19 anos depois, em Language Not Registered for Generation, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel capturou Jerusalém, a cidade que estivera fora de seu alcance por quase 2 milênios. Quando os soldados israelenses chegaram ao Muro das Lamentações, choraram abertamente. Homens endurecidos pela guerra desabaram contra aquelas pedras, tomados pela emoção. Sabiam o que acabara de acontecer. Estavam diante do cumprimento de palavras escritas milhares de anos antes de seu nascimento. Desde então, Jerusalém permanece no centro das atenções globais, disputada, alvo de batalhas e reverências. E segundo a profecia, assim seria. Zacharias Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation chama Jerusalém de pedra pesada para todas as nações. Até hoje, todo conflito global, todo debate político, toda tensão religiosa parece convergir para esta cidade. E isso não é aleatório. É a gravidade profética. A sequência é clara: destruição, dispersão, retorno, restauração. Cada etapa exatamente como descrito nas Escrituras. E agora a linha do tempo chega ao seu próximo estágio: os preparativos para o próprio templo.
As pedras estão no lugar. O povo está em casa. Jerusalém está sob a autoridade judaica e a liderança religiosa está, mais uma vez, falando do coração da cidade. Não estamos assistindo a eventos isolados. Estamos testemunhando a profecia da continuidade se desdobrando passo a passo. Agora que entendemos a cronologia, vejamos os preparativos já em andamento, as medidas práticas e físicas que estão sendo tomadas para a reconstrução do templo. Os preparativos para o templo já estão em andamento. Uma vez que entendemos como a história e a profecia convergiram, a próxima pergunta se torna simples, mas urgente. Para o que exatamente esses rabinos estão se preparando? A resposta reside em décadas de trabalho silencioso e metódico que vem ocorrendo em Jerusalém. Muito antes deste último anúncio, um grupo de estudiosos, artesãos e sacerdotes começou a reconstruir não o templo em si, mas tudo o que era necessário para o seu funcionamento. No centro desse esforço está o Instituto do Templo, localizado na Cidade Velha de Jerusalém, a poucos passos do Muro das Lamentações. Desde a década de Language Not Registered for Generation, essa organização tem se dedicado a uma missão: restaurar todos os vasos, vestimentas e objetos rituais descritos na Torá para uso no futuro templo. Se você visitar o museu hoje, verá a mansão dourada pesando quase meia tonelada, feita de ouro maciço, pronta para uso. O altar do incenso, a mesa dos pães da proposição e as trombetas de prata descritas em números no livro de Êxodo. Tudo foi reproduzido de acordo com as dimensões bíblicas exatas. As vestes sacerdotais foram tecidas com tecidos tingidos à mão, utilizando os mesmos materiais prescritos em Êxodo Language Not Registered for Generation. Fios azuis, roxos e escarlates bordados com fios de ouro. Até mesmo o peitoral do sumo sacerdote, que carregava 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, foi concluído. Cada detalhe foi pesquisado, medido e replicado. Mas a preparação não termina com os objetos. Ela se estende às pessoas. Há anos, o Instituto do Templo vem identificando e treinando homens que traçam sua linhagem até a tribo de Levi, descendentes diretos de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Esses jovens estão aprendendo os antigos rituais de sacrifício, purificação e adoração. Eles estão sendo treinados para desempenhar funções que não eram praticadas há quase Language Not Registered for Generation anos. Em seguida, surge um dos sinais mais marcantes de todos, a refer vermelha. De acordo com números Language Not Registered for Generation, uma refer vermelha pura e sem mácula é necessária para a cerimônia de purificação que precede o serviço no templo. A tradição judaica registra que menos de Language Not Registered for Generation desses animais existiram na história. No entanto, nos últimos anos, vários candidatos foram identificados e criados sob a estrita supervisão de coelhos. Sua presença é vista por muitos como um sinal divino de que os preparativos atingiram um limiar profético. E agora, de acordo com a última declaração do rabino, esses preparativos estão entrando em uma nova fase. As ferramentas estão prontas, as vestes, os sacerdotes treinados e os elementos de purificação assegurados. O que resta não é a prontidão espiritual, mas a permissão política. Pela primeira vez em séculos, Israel possui tanto os meios quanto o desejo de reconstruir. A única questão que resta é quando. Isso não é um sonho ou um gesto simbólico. Está documentado, fotografado e aberto ao público. Você pode visitar o Instituto do Templo e ver com seus próprios olhos. O trabalho de base está concluído. A mensagem dos rabinos é simples: chegou a hora de seguir em frente. Por que o terceiro templo deve existir na profecia? Quando as pessoas ouvem falar sobre os planos para um terceiro templo, a primeira reação costuma ser curiosidade ou incredulidade. Por que isso importa? Por que a reconstrução de uma estrutura em Jerusalém tem tanta importância para os crentes em todo o mundo? A resposta não está na política, mas na profecia. As Escrituras descrevem um momento futuro em que o templo se tornará novamente o centro das atenções mundiais.
não como um museu do passado, mas como o palco dos eventos finais preditos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu claramente sobre isso em Language Not Registered for Generation, Thessalonicenses. Language not registered for generation, language not registered for generation, language not registered for generation. O homem da iniquidade se exaltará acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando-se Deus. Observe a precisão de Paulo. Ele não fala simbolicamente. Ele menciona um templo físico, um que estará em Jerusalém durante os últimos dias. Para que essa profecia se cumpra, tal templo deve existir. O próprio Jesus se referiu à mesma realidade em Mateus Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation, advertindo seus discípulos: quando virdes no lugar santo a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. O lugar santo, na compreensão judaica, tem apenas um significado: os átrios internos do templo. Jesus fez referência a Daniel Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, onde o profeta descreveu um futuro governante que profanaria o santuário de Deus. Séculos depois, o apóstolo João recebeu uma visão semelhante em Apocalipse. Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation, onde lhe é dito: vai e mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores, mas deixa de lado o átrio exterior que foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Cada uma dessas passagens pressupõe a existência de um templo em funcionamento em Jerusalém durante o período do fim dos tempos. As dimensões, o altar, os adoradores, tudo implica uma realidade tangível, não uma metáfora. É por isso que os preparativos dos rabinos têm tanta importância. Quer eles percebam ou não, cada instrumento que criam, cada sacerdote que treinam e cada declaração que fazem se encaixa na estrutura descrita pelos profetas e apóstolos. Na perspectiva de Deus, a história caminha para a realização, não para a repetição. O primeiro templo construído por Salomão foi uma morada para a glória de Deus. O segundo templo permaneceu de pé durante a primeira vinda de Cristo. O terceiro permanecerá de pé quando o mundo se aproximar do seu retorno. Para os crentes, o significado não é arquitetônico, mas profético. A existência de um novo templo sinaliza a aproximação dos próprios eventos que precedem a vinda de Cristo. Os rabinos estão preparando uma casa de adoração, mas a profecia nos diz que antes de se tornar o centro da restauração, ele se tornará o centro do confronto, o lugar onde o engano é revelado e a verdade é testada. E esse confronto já é descrito em detalhes notáveis na profecia de Daniel, sobre uma aliança de 7 anos que começa com paz e termina com traição. A cronologia de Daniel e a aliança dos 7 anos. Para entendermos o propósito profético do terceiro templo, precisamos examinar uma das profecias mais precisas e surpreendentes de toda a Escritura, as palavras do profeta Daniel. Em Daniel Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation, ele escreveu: ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade dessa semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de alimentos. Na linguagem profética, uma semana se refere a um período de 7 anos. Daniel está descrevendo uma aliança de 7 anos, um acordo de paz ou aliança que começa com uma promessa e termina com uma traição. Por quase Language Not Registered for Generation anos, estudiosos têm debatido a identidade daquele que firma essa aliança. O consenso entre muitos que estudam profecias bíblicas é que Daniel se refere a um futuro líder mundial, a mesma figura que o apóstolo Paulo mais tarde chama de homem da iniquidade e João chama de besta. O que torna a profecia de Daniel notável é a sua lógica. Ele diz que na metade desse período de 7 anos, esse líder cessará os sacrifícios.
Mas essa simples afirmação carrega enormes implicações. Não se pode interromper os sacrifícios a menos que eles tenham começado. Não se pode acabar com as ofertas a menos que haja um templo onde elas sejam feitas. As palavras de Daniel pressupõem que, em algum momento futuro, o povo judeu restaurará o sistema sacrificial descrito na Torá, algo que não existe desde Language Not Registered for Generation WCs. E isso significa que, antes que essa profecia possa se cumprir, o templo precisa ser reconstruído. Isso nos leva de volta ao que está acontecendo em Jerusalém hoje. Os preparativos que estão sendo feitos, os sacerdotes treinados, os vasos construídos, os hinos vermelhos, não são atos aleatórios de devoção. São as condições prévias para esta profecia. Imagine um tabuleiro de xadrez. Cada peça se move para sua posição lentamente, propositalmente, com estratégia e paciência. É assim que a profecia funciona. Cada evento político, espiritual ou cultural prepara o terreno para o que as Escrituras já declararam. Em algum momento, esse líder descrito por Daniel surgirá. Ele se apresentará como um homem de paz, capaz de resolver o que ninguém mais conseguiu: o conflito em curso em torno de Jerusalém e do Monte do Templo. Ele confirmará uma aliança com Israel e muitos outros, provavelmente envolvendo também outras nações. Por um tempo, o mundo celebrará a paz. A construção pode prosseguir, o culto pode ser restaurado, mas na metade dessa aliança, diz Daniel, o engano se revelará. O mesmo líder que permitiu o sacrifício o proibirá. Aquele que prometeu paz revelará a sua verdadeira natureza. E naquele momento, os olhos de Israel e os olhos do mundo serão abertos. Quer o Sinédrio perceba ou não, suas ações hoje estão preparando o cenário profético para essa sequência. Eles estão se preparando para o culto. A profecia diz que ele será interrompido. Eles estão se preparando para a restauração. A profecia diz que ela será testada. O relógio não está apenas começando. Ele está acelerando. Duas perspectivas: a esperança judaica e a revelação cristã. Os preparativos em Jerusalém hoje são vistos sob duas perspectivas muito diferentes. Uma pelos olhos de Israel, a outra pelos olhos da Igreja. Ambas observam os mesmos eventos, mas o significado que lhes atribuem não poderia ser mais distinto. Da perspectiva judaica, a reconstrução do templo é um ato de restauração e fé. Representa o cumprimento de antigas promessas, um sinal visível de que Deus não se esqueceu de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Para muitos judeus devotos, a reconstrução do templo é o passo final para a chegada do Messias tão aguardado. Eles acreditam que, quando o templo for reconstruído, Israel será totalmente restaurado e a presença divina retornará para habitar entre eles. Para eles, este é um momento de renascimento nacional, de esperança, de um destino profético finalmente realizado. Cada utensílio, cada veste, cada pedra carrega um profundo significado espiritual, uma conexão com seus ancestrais e com a lei de Moisés. Sua motivação é sincera. Eles estão se preparando para a chegada de seu Redentor. Mas para os cristãos que estudam profecias, as Escrituras acrescentam outra dimensão a esse quadro. O apóstolo Paulo, em Language Not Registered for Generation Tessalonicenses, Language Not Registered for Generation, e Jesus, em Mateus, Language Not Registered for Generation, ambos advertiram que, antes do retorno do verdadeiro Messias, um impostor aparecerá. Um homem de paz, um líder global que parecerá oferecer soluções para os problemas de Israel. Ele estabelecerá a paz, confirmará uma aliança e, por um tempo, será celebrado como um libertador. O povo judeu o receberá, acreditando que ele cumpre sua esperança messiânica. Mas, no meio dessa paz, ele revelará sua verdadeira identidade, o anticristo, o enganador, o homem da iniquidade. Ele entrará no próprio templo que eles construíram na expectativa de seu Messias, e o profanará,
reivindicando para si autoridade divina. Este momento é o que Jesus chamou de abominação da desolação. Isso marca o ponto de ruptura, o momento em que o engano desmorona e a revelação começa. Então a profecia diz: os olhos de Israel se abrirão. Zacarias, language not registered for generation. Language not registered for generation descreve esse despertar. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora por um filho único. Será um tempo de compreensão e arrependimento. O povo que outrora rejeitou o Messias, finalmente o reconhecerá. Compreenderão que Jesus era e é aquele que esperavam. Assim, enquanto os rabinos preparam o templo para receber o Messias, o plano de Deus permite que esses mesmos preparativos criem o cenário para esse reconhecimento. Através do engano, a verdade será revelada. Através da tragédia, a redenção virá. A reconstrução do templo não é apenas um projeto judaico. É um processo divino. É assim que Deus leva a história ao seu clímax através da expectativa humana, do conflito global e do cumprimento profético. Sinais por toda parte. Profecia em movimento. Quando os discípulos de Jesus lhe perguntaram quais sinais marcariam o fim dos tempos, ele não respondeu com um único evento. Ele deu uma lista, uma série de padrões globais que convergiriam todos de uma vez. Por quase language not registered for generation anos, os crentes têm observado esses sinais. E agora, em nossa geração, quase todos eles são visíveis. Comecemos por Israel, o alicerce da profecia bíblica. Em Ezequiel, language not registered for generation, o profeta teve uma visão de ossos secos que voltaram à vida. Deus explicou que esses ossos representavam o povo de Israel disperso entre as nações, que um dia se reuniria novamente em sua própria terra. Isso aconteceu em Language Not Registered for Generation, quando nasceu o moderno Estado de Israel. Uma nação que havia desaparecido por quase 2 milênios ressurgiu exatamente como as Escrituras previram. Então veio Language Not Registered for Generation, a Guerra dos 6 Dias. Contra todas as probabilidades, Israel recapturou Jerusalém. Pela primeira vez desde Language Not Registered for Generation DC, soldados judeus estavam no Muro das Lamentações. Zacarias Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation chama Jerusalém de pedra pesada para todas as nações. E hoje essa profecia continua a se cumprir. A cidade permanece o território mais disputado do mundo, alvo de batalhas políticas, religiosas e espirituais. Em seguida, Isaías Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation falou de uma terra que floresceria novamente. O deserto se alegrará e florescerá como o açafrão. Visite Israel hoje e você verá. Desertos se transformaram em terras agrícolas. A irrigação revitalizou o Negev. Exportações de frutas e flores florescem onde antes predominava a areia. O que era um deserto há um século agora é líder mundial na agricultura. E a Daniel Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation, onde o profeta disse que nos últimos dias muitos iriam de um lugar para outro em busca de conhecimento. Vivemos o cumprimento desse versículo. Em apenas algumas décadas, o conhecimento humano se multiplicou de forma inimaginável. Inteligência artificial, comunicação global e registros digitais conectaram o mundo de maneiras inimagináveis para as gerações anteriores. Entretanto, Mateus Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation, diz que este evangelho do reino será pregado em todas as nações. E então, o fim virá por meio de satélites, da internet e de missões globais. Essa profecia está se cumprindo. A mensagem de Cristo alcançou quase todas as nações e a última fronteira está se fechando rapidamente
E, finalmente, Zacharias Language Not Registered for Generation advertiu que todas as nações voltariam seus olhos para Israel. Observem as manchetes. As Nações Unidas debatem a existência de Israel. Países vizinhos o cercam e cada movimento seu domina as discussões globais. Todas essas profecias estão se concretizando neste momento. Eles não estão isolados, estão convergindo. Cada um fortalece o outro, formando um padrão claro. O cenário mundial está sendo preparado. Quando você conecta esses sinais, a restauração de Israel, a reconquista de Jerusalém, a explosão tecnológica, a propagação do Evangelho, você percebe algo extraordinário. A mesma geração que viu os ossos secos reviverem também está testemunhando o alinhamento das peças finais. E agora o apelo pelo terceiro templo acrescenta o elemento final a esse quadro. É como se a profecia estivesse passando das palavras em uma página para eventos em tempo real. Nesse ponto, a questão muda do que está acontecendo para o que devemos fazer a respeito. Se a profecia está se cumprindo diante de nossos olhos, se Jerusalém está se agitando e as Escrituras estão se alinhando com a realidade, como os crentes devem reagir? Primeiro, isto não é um chamado ao medo, é um chamado à consciência. Quando Jesus falou sobre esses eventos em Mateus Language Not Registered for Generation e Lucas Language Not Registered for Generation, ele não disse para corrermos e nos escondermos. Ele disse para vigiarmos e orarmos. O propósito da profecia sempre foi a preparação, não o pânico. Ela serve para nos despertar, para aguçar nosso foco, para nos lembrar que este mundo é passageiro e a palavra de Deus é permanente. Segundo, a profecia deve levar a um propósito. Se esses sinais forem reais, então o tempo é precioso. Cada dia é uma oportunidade para servir, compartilhar o Evangelho, fortalecer os outros e viver com uma perspectiva eterna. O mesmo Deus que nos permitiu testemunhar o cumprimento de antigas profecias também nos colocou aqui exatamente nesta época. E, por fim, a profecia deve renovar nossa esperança. Quando o mundo parece instável, quando governos falham, quando as trevas aumentam, as Escrituras nos lembram que nada disso pega Deus de surpresa. Cada manchete, cada mudança no poder global, cada declaração vinda de Jerusalém, tudo faz parte de uma história que termina em redenção. O templo que está sendo preparado em Jerusalém pode um dia se tornar o foco de um conflito global. Mas para os crentes, é também um lembrete de que o verdadeiro templo, a morada de Deus com o seu povo, está por vir. Apocalipse, Language Not Registered for Generation, descreve um dia em que não haverá mais templo no céu, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Até esse dia, vigiamos, nos preparamos e vivemos em expectativa. Porque a mesma voz que disse, Jerusalém será pisoteada até que os tempos dos gentios se completem, também prometeu, eis que venho em breve. Que essa seja, portanto, a sua oração esta noite. As mesmas palavras escritas no final da Bíblia, o clamor daqueles que compreendem a hora. Vem, Senhor Jesus.